Uma mancha de sangue no chão, um esqueleto esquecido numa privada em um mundo pós-apocalíptico. Fragmentos de uma história que você nunca vai conhecer por completo. Esses detalhes aparecem em muitos jogos e eles sugerem que alguém esteve ali. Eles são pequenas narrativas pontuais, funcionam como pistas ou como vestígios, te provocando para olhar o todo, em escala, o que é aquele lugar. Mundos que mesmo depois de anos continuam vivos na memória. Uma cidade submersa, um corredor infinito, uma planície aberta que parece não ter fim. Isso não é por acaso. Environment Art não é sobre contar história com objetos. É sobre criar um clima, uma atmosfera, uma experiência. É sobre estar em um lugar que parece maior, mais silencioso ou até mesmo mais opressor do que deveria ser. E hoje eu quero falar sobre Environment Art não como um conjunto de regras e nem toda a parte técnica, mas sim como uma experiência sensorial, uma das ferramentas muito usadas para criar ritmo e dar emoção aos videogames. Environment Art guia o jogador, define o ritmo, cria expectativa e influencia diretamente nas emoções do jogo. O ambiente pode acelerar o player ou até fazer ele andar devagar, pode convidar à exploração ou deixar claro que aquele lugar não é seguro. Quando a gente analisa environments marcantes, dá para perceber que eles partem de uma intenção clara. Não é sobre colocar objetos no espaço, é sobre decidir qual a sensação aquele lugar precisa transmitir. Olhando para o cinema, as cenas que nos marcam nem sempre têm ação. Elas têm silêncio, escala e atmosfera. Em O Iluminado, corredores longos e simétricos sussurram desconforto. Em Blade Runner, a chuva, a fumaça e as luzes de neon fazem uma cidade imensa parecer profundamente solitária. E em Duna, desertos infinitos nos lembram que o mundo é muito maior que nós. Esses filmes provam uma coisa simples: o ambiente pode nos afetar antes de qualquer personagem e antes de qualquer ação. A atmosfera não é só o que a gente vê, é o que a gente lembra. Um pôr do sol batendo na varanda de uma casa em Red Dead Redemption 2 não fala apenas de luz ou composição. Ele desperta a nostalgia de quem já viveu em uma cidade pequena, o fim de tarde silencioso, o tempo passando devagar, a sensação de que o mundo era menor e mais próximo. Da mesma forma, a chuva caindo em Watch Dogs vai muito além do efeito visual. Ela lembra dos dias frios, esperando a chuva passar no ponto de ônibus depois de um longo dia de trabalho. O concreto molhado, o reflexo das luzes, o silêncio momentâneo no meio do caos. Esses ambientes funcionam porque se conectam com experiências reais, com sensações que a gente já viveu fora do jogo. O Environment Art ele é muito poderoso porque ele não cria só mundos, ele ativa memórias e sentimentos. Em BioShock, o sentimento principal é controle. Rapture é visualmente rica, detalhada, monumental, mas sempre claustrofóbica. A iluminação é quase toda artificial, a arquitetura é pesada, o oceano está sempre ali, nos pressionando. Mesmo em espaços amplos, o jogador nunca se sente livre. Isso não é uma estética aleatória, é uma decisão de design. Em Last of Us, o environment trabalha o desgaste. Cidades parcialmente tomadas pela natureza, paleta desaturada, luz natural que penetra os lugares. Nada parece recém-abandonado, tudo carrega o tempo. O cenário reforça a ideia de esforço constante. Sobreviver não é heróico, é cansativo. Sentimentos muitas vezes retratados pela narrativa e seus personagens são ampliados quando o cenário se comunica de forma silenciosa através da linguagem visual. Arquitetura, escala e estética reforçam o que o jogo quer fazer o jogador sentir, mesmo sem dizer uma palavra. E é por isso que iluminação, cores, a névoa importam tanto. Elas não existem apenas para deixar o cenário bonito, mas são ferramentas de leitura usadas para ajudar o jogador. A luz define onde o jogador olha, a neblina define o que ele não vê,
E elas também existem para provocar sentimento. Uma luz quente pode trazer o conforto ou a saudade. Um céu nublado pode trazer o peso e solidão. A névoa pode esconder o mundo ou fazer a gente querer atravessá-lo. Quando esses elementos funcionam em conjunto, o ambiente deixa de ser apenas observado e passa a ser interpretado pelo jogador em tempo real. A leitura acontece enquanto se joga, não como explicação, mas como uma experiência contínua. Quando eu penso em Environment Art, eu não penso simplesmente em colocar objetos no espaço. Eu penso na função, na estética e na emoção que aquele espaço precisa transmitir. Formas, luzes e cores criam uma composição que guia o jogador de forma quase invisível. O objetivo não é impressionar visualmente o tempo todo, é fazer o jogador acreditar que aquele espaço existe e funciona. Nem todo cenário precisa ser vazio ou complexo demais. Às vezes, ele só precisa deixar claro que as pessoas passaram por ali. Não com histórias fechadas, mas com simples sinais. Desgaste, objetos fora do lugar, arquitetura adaptada ao uso. Isso ajuda o jogador a entender a função daquele espaço através da observação e da interação. Environment Art é o equilíbrio entre arte, design e intenção. Isso feito da maneira perfeita, o jogador nem percebe as decisões. Ele simplesmente sente que aquele mundo faz sentido. Eu sou o Vitor Ullmann, Environment Artist, e se esse tipo de análise faz sentido para você e você também quer aprender mais sobre Environment Art, deixe o seu like, se inscreva no canal e também deixe aqui nos comentários qual jogos despertou esse sentimento e as emoções dentro de você. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!